No Rio Grande do Sul, são mais 300 municípios que não possuem corporações de bombeiros. 300. No Brasil, são mais de 80% das cidades que não possuem uma corporação de bombeiros. Indiferente à modalidade, seja ela militar, seja ela voluntária, municipal, civil, qualquer outra modelo de bombeiros, né? No nosso entendimento, isso é um prognóstico péssimo, né? Porque sabemos que a emergência não avisa o horário que vai acontecer, não escolhe cidade que tenha serviço de emergência para acontecer, e se nós acompanharmos um pouquinho da mídia aí, tanto impressa como falada, nota-se que as emergências no nosso Rio Grande do Sul, no Brasil como um todo, têm aumentado de uma maneira muito intensa, né? Sim. Então, o bombeiro voluntário ele vem para ser essa força auxiliar, né? Para estar auxiliando as suas comunidades, é a comunidade atuando para a comunidade, justamente em municípios aí onde o Estado não conseguiu chegar. Para ser bombeiro voluntário, qual é o pré-requisito? Bom, o primeiro pré-requisito e mais importante é querer ajudar a sua comunidade e ter boa vontade. Após isso, o bombeiro voluntário passa por processo de formação. Hoje a formação dos nossos bombeiros aí dura entre 6 meses a 1 ano, né? Depende da instituição que ele vai estar atuando, até porque nós temos níveis de instituições, nós temos instituições hoje que trabalham com serviço de ambulância junto, inclusive instituições que fazem a gerência do sistema SAMU, né, no estado. Tem instituições com equipes de mergulho, com equipes de altura, então depende muito da instituição e qual os serviços prestados para as instituições, né? Nós temos corporações de bombeiros aí que atuam em cidades menores que fazem só a parte de combate a incêndio e resgate. Então o bombeiro é habilitado na parte de combate a incêndio e resgate. Assim como nós temos corporações mais antigas e maiores que fazem toda a gama de emergência, né? Então a formação é um pouquinho mais ampla. A criação de um corpo de bombeiros voluntário geralmente se inicia em municípios onde não tem estrutura. Aqui nós temos o município de Itapos, que tem uma instituição bastante forte, Arambaré tem também. Aonde tem instituição militar de bombeiros, aí não tem bombeiros voluntários. Nós desaconselhamos, como organização e representativa dos bombeiros voluntários, tanto no Rio Grande do Sul como a nível Brasil, né? Nós desaconselhamos aonde se tem alguma corporação diferente a modalidade que se tenha outra, até porque o objetivo é nós estarmos melhorando esse índice de atendimento do nosso estado e no Brasil, né? Então não teria por que ter duas instituições no mesmo município. Como é que se mantém a instituição Bombeiros Voluntários no município, hein? Bom, hoje basicamente as instituições de bombeiros voluntários se mantêm através de parcerias público-privadas, né? Existem normativos, existem leis federais que disciplinam isso, a Lei 13.019, então através de termos de fomento com o município, onde o município faz um aporte financeiro, através de parcerias com as comunidades, seja pessoas jurídicas, pessoas físicas. Nós temos algumas parcerias importantes também a nível estado, com a própria RGE Sul, onde as comunidades podem doar direto na conta de luz e vai para as corporações de bombeiros voluntários, campanhas de arrecadação, rifas, pedágios e tudo mais aí que possa estar vindo a somar para as corporações. Aqui é importante, em Santa Catarina, o governo estadual já faz aporte financeiro há alguns anos. Sim. E vocês, por exemplo, como é que é feita a prestação de conta do bombeiro voluntário, da corporação do bombeiro voluntário, para a comunidade, para a cidade onde ele desempenha o trabalho? Bom, vamos lá. A prestação de contas ela é feita em vários níveis, né? Como eu falei, a Lei 13.019, ela disciplina isso, como deve ser, inclusive, a prestação de contas, como deve ser a qualidade do serviço prestado. Sim. Então, a gente ainda tem eu chamava bem o dialeto gaúcho aqui, né? Tem uma conversa fiada aí que às vezes os corpos de bombeiros voluntários não são instituições regulares ou não prestam um serviço de excelência, mas isso é totalmente desconexo com a realidade. Sim. Porque são diversas legislações que regulamentam essas atividades e muito focado na parte de gestão pública, de recursos públicos, né? Essa lei federal ela disciplina isso. A prestação de contas se dá em 3 níveis, começando no nível interno, que existe um conselho fiscal, existe, né, a diretoria, o conselho administrativo e o conselho fiscal que fazem essa análise, aprovado por assembleia interna. Após isso, todas as nossas corporações filiadas possuem contabilidade, escritórios contábeis que fazem assessoria contábil. Após isso, ele vai para as prefeituras municipais, onde tem ali a avaliação também, e ele passa para o Tribunal de Contas do Estado. Então, na verdade, são 4 níveis de avaliação, né?
E quando Sim. é recursos oriundos de arrecadação junto à comunidade, daí a prestação de contas é diretamente à comunidade, seja através de demonstrativos contábeis na instituição, seja através de demonstrativos contábeis aí nas mídias sociais, seja através de demonstrativos contábeis enviados para as próprias pessoas que colaboraram, né? Não, tu vê que as estruturas que pelo menos que eu conheço, são estruturas de construção, principalmente de aquisição de veículos, equipamentos, que precisam de manutenção diariamente, né, para poder estar funcionando na hora que precisa. Obviamente tem que manter gente em prontidão, quer dizer, as pessoas podem estar em casa, mas está de sobreaviso, tem que ter deslocamento. E aqui na região, eu cito o município de Tapes aqui, porque muitas vezes nas RS que nós temos no entorno aqui da região, às vezes é mais rápido a parte da corporação do bombeiro voluntário de Tapes, por exemplo, entrar num acidente, numa coisa, do que o próprio, às vezes, deslocamento de uma guarnição aqui de Camaquã para lá. Então, às vezes acontece isso, de uma guarnição iniciar um atendimento, a outra termina e assim por diante. Então, tu vê que é importante o entendimento de o que é o bombeiro voluntário e o que acarreta o trabalho deles. Deixa eu te perguntar uma coisa. Existe um projeto de lei que está ou foi sancionado pelo presidente Lula, que passou no Congresso Nacional, que trata sobre uma regulação dos bombeiros voluntários. O que quer dizer essa regulação, Anderson? Na verdade, o projeto de lei, agora a lei, né, a Lei 14.751, de 23 de dezembro de 2023, que foi sancionada aí pelo presidente Lula, ela não trata sobre a regulamentação de bombeiros voluntários, ela trata sobre a política nacional das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Tá. E para surpresa geral, aí, foi incluso 2 artigos tentando disciplinar entidades da iniciativa privada, né? No nosso entendimento ali já tem um vício de inconstitucionalidade, nosso jurista está trabalhando em cima disso também. Tem 2 pontos ali que são, na verdade, tem um ponto que é nocivo, né? Um ponto que era nocivo, nós já conseguimos tirar ele, né? Através do nosso trabalho da Confederação Nacional, junto ao Senado. Conseguimos fazer a mudança, onde estava se tentando a exclusividade da nomenclatura bombeiro. Ou seja, no Brasil só iria ser bombeiro quem fosse militar. Algo totalmente desconexo com a realidade mundial, né? Onde bombeiro é bombeiro, indiferente a instituição que ele esteja ligado. Mas isso, felizmente, conseguimos corrigir com o apoio dos senadores. E, no nosso entendimento, aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos numa esfera diferente, uma esfera mais confortável quanto a essa legislação, porque no Rio Grande do Sul é o único estado da confederação que possui já uma regulamentação própria para os bombeiros voluntários, né? Mas a intenção da lei, do regulamento, agora virou lei, por exemplo, vocês não poderem utilizar a palavra bombeiro. Tá, confirmo. Há alguma regulamentação que proíba, por exemplo, vocês usar a palavra bombeiro, a palavra bombeiro escrito num caminhão vermelho? O que criou esse embaraço todo? Isso a gente conseguiu sanar, tá? Essa questão foi conseguido sanar aí junto ao Senado Federal. A gente conseguiu fazer uma alteração de texto. Foi uma proposição aí do senador Espiridião Amin, lá de Santa Catarina, que possui uma identificação muito grande com os bombeiros voluntários, que ele é de Joinville, né? Então a gente conseguiu sanar essa dificuldade. A gente tem ainda uma dificuldade daí em âmbito nacional, que existe ali a questão de um artigo onde fala que é competência dos bombeiros militares a regulamentação, fiscalização e credenciamento dos serviços civis e auxiliares de bombeiros, que é os bombeiros voluntários também, né? No nosso entendimento, isso não é o adequado, tá? Até porque nós estamos falando de órgãos públicos, né? Órgãos militares coordenando, fiscalizando e regulamentando iniciativas privadas, né? Associações privadas, associações civis. Isso que a minha pergunta é justamente isso, né? Porque a regulação, se há uma regulação, põe às vezes alguns entraves, que às vezes uma entidade que nem a de vocês, uma empresa que nem a de vocês são considerados empresa ou entidade? Como é a minha Não, associação privada. Nós somos USC, segundo a legislação nacional, nós somos organização da sociedade civil. Nós somos organização do terceiro setor, né? Sim. Então, é uma OSC.